povo. Todo mundo consegue ouvir? Tá ok? Tá ouvindo? Agora Erenice, Lucy, estão ouvindo? Ai, que susto! Agora estou. Estava aqui Ah, caçando. bom. Mata de susto assim, não. Estava aqui, cadê o microfone? E aí, saudade de você, Lenice, bom te ver aqui. Também. Deixa eu avisar ali que... Gente, eu só vou pedir desculpa para vocês que os cachorros resolveram agora, à noite, não são não os meus, são os do vizinho, tá? Latir para tudo e para todos. Então, geralmente esse horário eles estão mais tranquilos, inclusive é o horário pelo qual eu estou escolhendo fazer algumas lives, encontros online, mas hoje eles abriram a sessão, eles estão mais animados. Né? Leni, bem-vinda. Olá. E aí, vocês assistiram o filme também? Já tinham assistido? Já tinha assistido, mas assisti novamente. Só um minutinho, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu só encostar aqui rapidinho para ver se diminui um pouco. Oi, gente, desculpa. Eu isolei meu microfone aqui porque os cachorros gostam muito de moto, sabe? A vontade deles é de estar junto com a moto. Então tava meio fora de controle aqui, desculpa, mas já estamos voltando aqui. Eu vi que estavam falando, estava achando ótimo. Eu só não sei o que aconteceu, se caiu, se. A gente estava com o nome de Lucy, né, que estava falando. Gente, pode falar, tá? Não é só eu que falo, não, por favor. Tá liberado aí para vocês, fica à vontade. Pode falar, Eliana, fica à vontade. Tá conseguindo. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Eliana, não? Eliana, clica, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu posso. Clica, por favor, na opção. Aí tá aparecendo que está conectando o seu áudio. Clica para você conectar com o áudio ou do celular ou do computador, que é. Ou você sai e entra de novo e pede para você fazer a conexão áudio. Tá? Celular ou computador aí, se eu não me engano, é internet, alguma coisa assim, tá? Então, gente, me digam. Eu fiz a pergunta, acabei tendo que dar esse pause aqui, mas vocês assistiram o filme? Quem assistiu para poder estar aqui? Quem já tinha assistido? Compartilhe um pouquinho, por favor, como é que foi para vocês. Leni, pode falar. Eu assisti, né? Achei interessante, mas eu tenho assim muitos, como é que eu falo? Eu fiquei com muitas interrogações, né? Assim, eu fiquei pensando que eu precisava ver de novo para eu compreender melhor, né? Como é que eu Das falo? das interrogações que vieram para você, assim, foi do enredo em si, ou teve pontos, assim, que foram O específicos? personagem, né, principal, no caso, ele, no final, é que a gente vai entender que ele se isolou depois desse luto, né, da perda da filha, né? Ele se isolou e não quis fazer nada, né? E no final das contas, a própria mãe, né,
da filha dele é que o ajuda, né? A retornar para a vida, né? Porque ele tinha desistido, né? Eu entendi isso. E quem somos nós para julgarmos, né? Nós não temos como medir a dor do outro, Exato. né? Então, e aí eu achei muito interessante também a lição, né, que foi dada esqueci o nome do personagem, que a filha falou que odiava ele, né? E a fala dele, né? Você pode amar a sua filha independente, sem ela te amar. E Você tem a ele permissão dela, né? se ter a permissão dela. Então, assim, eu achei muito legal aquela parte, assim, aí onde ele vai mostrar o amor por ela. Tipo assim, porque o amor, ele precisa ser ação, né? E ele agiu, né? Foi lá para o colégio e mostrou para ela, né? Que a amava, falou, não cobrou que ela o amasse, né? E no final ele arranca um sorriso dela, né? Enfim, eu achei que foi um aprendizado muito grande, isso que ele fez ali, sabe? Que quantos de nós, numa situação dessa, falava, não quer, então vai te catar, tipo assim, né? E abandona para lá. Mas ali tem alienação parental, provavelmente, né? Muito provavelmente, e ele não se deu por vencido ali, a partir daquela frase para ele, né? Você não precisa da permissão dela para amá-la. Achei que essa frase, assim, nossa, achei fortíssima, sabe? Muito É boa. o ponto, né? Parece que é um ponto-chave ali, né? Naquela história. Leni? Quem mais gostaria de compartilhar? Como é que foi? Eliana conseguiu conectar? Tá conseguindo ouvir agora? Peraí, liberei o microfone, peraí. Agora abriu. Ih, Abriu? abriu? Estamos te ouvindo. E, então, sabe o que eu achei interessante também? Além do proposto para cada ator, né? Cada ator devia interferir com o Howard. Os que contrataram também estavam sendo trabalhados, né? E aí dá a impressão, nesse ponto aí, de que eles não eram nem reais. É, porque eles estavam contratando, né? Cada um dos três falando com cada ator, sendo que um estava doente, a outra queria ter filho e o outro queria o amor da filha. Então, eles também estavam trabalhando o amor, a morte e o tempo. Isso eu não tinha visto a primeira vez, eu vi hoje. Acho que eu já vi esse filme umas 3 vezes, mas hoje bateu diferente. Umas 3 ou 4 vezes, não tenho certeza, assim, já parei de contar. Mas eu, Eu vi a inclusive, resolvi segunda. assistir hoje de novo. Eu vi a segunda vez e reparei em muita coisa que eu não tinha reparado. Acho que é assim Eu, com tudo, né? que nem livro, né? Livro, É, música, às vezes também, depende da circunstância, depende do que a gente está vivendo no momento também. a E tudo pessoa, faz. você vê a pessoa de um jeito, de repente você vê do outro, né? Você muda o modo de ver, é só querer. Tá? Eu sempre gosto de convidar o pessoal a fazer algumas anotações, né? Então eu falo assim, esse é o tipo de encontro que eu convido todos a assistir o filme com papel e caneta, além do balde de pipoca. E aí é uma coisa que eu falo, né? Eu falo e cumpro também, que hoje foi Eu fiz nos desenhando, meu negócio é bem, desenho. legal, que Eu faço bacana. muito desenho. Hoje Isso, saiu pouca coisa, mas tem muitas cores aqui. legal. Que legal. Mas, Agora dá para mas, na, ver. mas na próxima vez eu vou anotar palavras.
Hoje Perfeito. eu só anotei pétalas, pétalas, pétalas. Interessante. E é interessante que o desenho que você fez, lógico que pode não ter nada a ver, mas talvez tenha, porque veio o que passou na minha cabeça aqui. O filme ele se baseia no início e final dele, você vê que tem uma sequência de dominós, né? E as pétalas elas também são sequenciais, né? Interessante, Mesmo. interessante. É, A aquele Helenice me conhece, ela sabe que eu tenho essas loucuras. Eu olho cor, né? Desenho. As cores também. parece mesmo o efeito dominó. É verdade. E aí, As ondas que uma influencia a outra, a outra, a outra. exato. E aí eu vou trazer para vocês aqui outra coisa que eu busquei depois que eu assisti o filme, que me chamou muita atenção, porque se a gente for observar... Ah, desculpa, Maria Francisca quer compartilhar com a gente também. Se quiser só falar, sem abrir o vídeo, também fica à vontade, tá bom? Eu vi que você está aí com a gente também. Deixa eu só ver um Eu negócio achei, aqui. Sim, pode falar. eu achei bem interessante a reflexão sobre a morte, né? Existe até uma beleza ali, mas eu tô querendo mais te ouvir do que falar, tá? À vontade, sem Mas problema. É uma honra para mim também. eu Mas achei, eu achei muito bacana, muito sensível, né? Aguça a sensibilidade da gente, esse filme. Eu achei bem interessante, eu acho que é um filme mas muito. Desculpa, pode falar. Desculpa. Mas, não, não pode continuar. Adoro te ouvir. mas aqui é um ambiente de troca, tá, gente? Vamos dizer assim, eu encabecei, mas o gostoso aqui é da gente poder fazer uma troca bacana, onde todo mundo possa compartilhar, tá? Vocês fiquem à vontade também. E aí, como eu disse, ele Nisso já conhece que eu gosto eu faço uns. Eu falo que algumas coisas para mim são como coxa de retalho. Eu vou pegando os pedacinhos junto e é o jeito que eu gosto de trabalhar, é o jeito que eu gosto de olhar para algumas coisas. E assim eu me sinto muito bem e geralmente faz sentido, né, Lenice? Às vezes até não faz sentido Faz. nenhum, mas às vezes faz. E eu quero compartilhar com vocês aqui que o que me chamou muita atenção foi justamente observar que o filme ele inicia com os dominós, como nós falamos agora há pouco. Tem um momento onde os dominós aparecem e os dominós eles estão sempre em queda. Até que o momento, na hora que o tempo chega, que o tempo vai derrubar, isso me arrepia. O tempo vai derrubar e ele fala não. E ele segura no momento ali É, no. Ele não deixa que derrube o restante. Ele interrompe aquele movimento. E aí, só que no final, todo aquele movimento que ele faz, aquele início, chega até o corredor do hospital, simbolicamente falando. E aí eu fui pesquisar qual que é o simbolismo do efeito dominó. E interessante que o efeito dominó, efeito cascata, efeito cadeia, ele sempre vai sugerir a ideia de um efeito ser a causa de um outro efeito. E isso vai gerar uma série de várias outras situações ou acontecimentos que sejam semelhantes, seja de média, longa ou de uma infinita duração. Isso daqui é o que eu fui lendo aqui, tá? Então, é como um círculo vicioso que ele vai ser uma repetição sistemática de uma série de acontecimentos, que isso aí dá origem a uma outra sequência que vai ser semelhante àquela ali. Então, é onde a gente fala que gera um sentimento, um efeito dominó sem fim. Então, quando a gente utiliza esse efeito do dominó, é que sempre o primeiro vai estar sempre derrubando o próximo. E basta um simples toque, é só uma encostadinha. Às vezes de nada, às vezes o vento acaba derrubando aquilo. Então, é quando desencadeia uma série de outros acontecimentos. Então, é muito interessante se a gente for fazer esse link nesse filme, porque se a gente for colocar o aspecto amor, tempo e morte, é efeito em cadeia. E eu gosto muito nesses filmes, quando o objetivo é fazer essa leitura sistêmica,
é justamente de pegar pequenos pontos, simbolismos, porque o filme ele sempre quer dizer para a gente um pouco mais do que ele está passando. Assim como um filme, uma música também pode trazer um pouco mais do que está vindo. Tem aquela informação que às vezes ficou, seja ela uma informação muito bacana ou uma informação que a gente tem que tomar cuidado. Um exemplo simples aqui. Quem já assistiu aqui Madagascar? Aquele filme do Eu me remexo muito, eu me remexo muito. Pedacinho. Assisti um Então, pedacinho só. Eu eu, sei que tem uns bichinhos. isso, tem os bichinhos, tem aquelas coisas todas. E geralmente ele é um filme para criança, né? Mas Madagascar, como vários outros filmes, eles também foram feitos para entreter o adulto. Afinal de contas, geralmente pai e mãe estão assistindo o filme. Ou a tia, por exemplo. Ou, enfim, os adultos muitas vezes estão assistindo acompanhando a criança. E tem um momento naquele filme, e eu não lembro agora exatamente qual das versões, mas eu acho que inclusive eles alteraram uma das dublagens ou uma das legendas lá, que quando eles estão no meio de uma festa, parecendo uma rave, o bichinho põe a mão assim do lado e fala: esqueci minha balinha. Oh, Entendeu? de droga? Balinha geralmente, quando o pessoal eu não conheço muito profundamente, mas o que eu sei é que balinha tem a ver com êxtase, né? Então, tá se falando de uma rave. Ai, meu Deus do céu, tá frio. Tá se falando de uma rave e o bonequinho solta essa da balinha. Só que olha só, uma criança não vai entender a informação, mas um adulto vai. É uma informação que tá ali no meio do caminho. É como a Helena fez agora. Uma droga. Para criança? Aí que tá, não é para criança que ela não vai entender. Ela vai entender bala como sendo bala. Quem conhece bala de outra maneira é a gente. Essa expressão, entendeu? Mas tá trazendo, faz alusão a. Lógico que existem as outras informações, que existem estudos que vai falar a respeito de mensagem subliminar e tudo mais. Mas eu estou me atendo só nessa parte da mensagem aqui, né? Os simbolismos e essas outras informações que a gente pode ir buscando. E aí é interessante que eu fiz justamente essa anotação. Olha só que legal, foram os 3 aspectos, as 3 pessoas e que todas elas precisavam. Aliás, eu fiz uma pancada de informações aqui, né? Mas são as 3 abstrações onde ele traz essa comunicação, essa conversa, e o que me chamou a atenção foi dele escrever cartas. Olha só, é a mesma situação e a gente olha 2 maneiras diferentes. Todo mundo aqui já perdeu alguém muito querido. Eu tenho certeza que todo mundo já passou pelo processo de luto, pelo processo de perda, pelo processo de caramba, vou ter que recompor a minha vida. Em algum nível. Nem que seja com bichinho, sabe? E às vezes tem bichinho que dói como se fosse de dentro de casa, como se fosse da família. Dentro de casa já é, né? Mas a família. E aí, a gente vê 2 situações onde a esposa consegue transformar aquela dor num recurso para conseguir ajudar outras pessoas que passaram pela mesma dor ou uma dor semelhante. E enquanto a maneira como ele conseguiu lidar com o luto foi se isolar em absoluto do mundo. E se a gente for observar, tem logo no início, mostra ele pedalando no meio da via, na contramão. E aquele movimento é um movimento que a gente pode dizer, chamar também, que é o tipo de pulsão suicida. Sabe? Quem nunca? Ele não conseguia verbalizar, só conseguia escrever, né? Lucy? Ele não conseguia falar o nome da filha que tinha morrido. Acho que por isso que ele começou a escrever. Eu já passei por uma situação, não vou dizer igual, não é isso, mas uma situação onde onde falar o nome da pessoa que eu perdi era muito difícil. Aliás, conviver com pessoas que tinham um nome parecido era muito difícil. Muito difícil. Então, assim, quando eu vi, a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei chocada, porque eu falei, meu Deus, parece que ele está contando a minha história.
lógico que com as suas devidas proporções, naturalmente, mas foi de um jeito que eu tive... Sabe quando conecta muito profundamente? Isso daí me chamou muita atenção. Mas eu cortei o negócio da bicicleta, né? Ele estava na contramão, Não. numa atitude suicida. Ah, sim, teve esse movimento dele na atitude suicida, que isso daí me chamou muita atenção. E... Quer ver? E aí, a gente vê que ele fala logo no início, lá na palestra, qual é o seu porquê. E aí eu acho interessante porque entra como se aquilo ali tudo fosse uma grande teoria e que quando é confrontado com a prática, desmorona também. Porque ele traz os três pilares, vamos dizer assim, amor, tempo e morte, que são as três coisas pelas quais ele parece que ele se dedica, e são as três coisas das quais ele se sente absolutamente traído também. E a maneira como ele traz essa informação, a maneira como ele lida com isso. Então, eu fui fazendo anotações aqui, mais ou menos no tempo que a coisa foi acontecendo, mas acho que eu já embolei até os negócios aqui. Mas, indo lá no aspecto, quando o rapaz ele vai conversar com a filha. Dentro da sistêmica, a gente fala o seguinte, que a mãe leva o filho até o pai. É a mãe que pega a criança e leva para o pai. Existe uma coisa chamada lealdade. Então, eu não lembro o nome dos atores agora, dos personagens realmente, só do Howard, mas os outros, que é justamente o rapaz, onde ele tem a questão com a filha dele, porque traiu a esposa. É interessante que a colega de trabalho ainda fala, você acha que valeu a pena você ter traído com a secretária ou com a estagiária, né? E ter perdido isso tudo? Ou seja, se você não tivesse feito isso, a gente não estaria vivendo isso agora. Ele fala, é muito pesado colocar toda essa responsabilidade nas minhas costas. E é interessante que é como se fosse um movimento de querer responsabilizar ele por todas as encrencas que estavam acontecendo naquele momento ali. Porque talvez se não tivesse acontecido, não estaria daquela maneira. Mas não vem ao caso, né, como ele disse. E aí a filha utiliza a seguinte expressão, eu te odeio porque eu te odeio, você é mulherengo, e você partiu o coração da mamãe. Veja bem, ele não partiu o coração dela. Talvez tenha partido também. Mas o fato de ter partido o coração da mamãe, para ela, é terrível. Mesmo porque ela está justamente na fase onde ela também está apaixonada pelo pai. Ele é o grande amor da vida da filha, pela idade ali que eu entendo, né, que tem lá seus 10, 11 anos, imagino eu, por ali, né? E é interessante porque ele mesmo traz essa frase, né? Mude de atitude, comece a viver. Então, você começa a viver quando muda a sua atitude. E a menina, ela inverte isso daí e traz com um impacto muito maior. Ou seja, quando ele muda a atitude dele, também ele começa a viver. A atitude dele, principalmente, ele começa a ter um acesso diferente à vida. E aí as pessoas falam a respeito do Howard. Fala, ele era carismático, amava a vida e agora o odeia. E eu particularmente sou apaixonada pelas atuações do Will Smith, né? Eu sou assim, eu faço teatro, eu vejo a atuação dele e falo, como é que esse cara é bom desse jeito, desse tanto? Porque assim, você vê a mudança de aspecto dele, realmente, trazendo um pouco para a questão do personagem, o quanto que ele consegue trazer tanto a alegria como a dor de uma maneira tão absoluta. Logo no começo, quando ele vai agradecer o prêmio, que ele começa a falar do porquê, ele está com os olhos cheios de água, ele está lacrimejando. Eu vi isso nele como ator. Eu falei, nossa, como que ele consegue fazer assim um discurso emocionado, né? Ele estava realmente emocionado. E foi antes da filha morrer aquilo, não foi? Exatamente, 3 anos antes da filha morrer.
Então, e aí tem algumas frases que eu achei muito interessante aqui. A morte não tem fãs. E é tão libertador. O amor está dentro de tudo. Talvez volte para. E talvez reconhecendo isso consiga voltar para a vida de novo. Porque ele fala o seguinte: que entre o amor e entre o tempo, que fala aqui, quer ver? O amor é a criação, a morte é a destruição, e o tempo está nesse meio tempo, nesse meio termo. E o tempo ele diz exatamente isso. Eu sou abundante, eu sou presente, e você fica me desperdiçando. Quantas vezes a gente desperdiça o tempo justamente nesse aspecto aqui? E quando ele fala, né, que o tempo ele é uma ilusão, embora persistente, um tanto quanto relativo, é interessante porque ele fala para a menina assim: você tem todo o tempo do mundo, você tem todo o tempo que você quiser. E aí, quando ele fala assim, quando se fala assim que ela está lutando meio que contra o relógio. E tem uma fala que o Howard fala para ela, né? Você fez de nós a sua vida enquanto você podia ter feito a sua própria vida. Você dedicou a sua vida a nós e deixou a sua própria vida. E aí, se a gente for colocar isso no aspecto de família, por exemplo, família de origem, quantas vezes nós podemos acabar dedicando muito mais a nossa vida para algo aqui, sendo que a nossa vida que está aqui na frente, ela está acontecendo e a gente não está olhando para ela. Quantas vezes a gente está olhando para coisas... Quer ver um exemplo assim que é muito interessante? Não estou dizendo... O que eu estou dizendo não é verdade absoluta, tá, gente? São só reflexões que foi viagens na minha cabeça aqui que eu fui fazendo anotação aqui. Mas quando a gente fala assim, por exemplo, na empresa todo mundo é substituível. Como a minha mãe diz, ninguém, nem nada dentro da empresa é substituível. O cargo que a pessoa ocupa é. O cargo que a gente ocupa, ele é substituído. A minha mãe, quando ela saiu do emprego dela, foram 3 computadores para substituí-la. Eu falo, caracas, ela era um computadorzão, né? Ela falou, porque ela amava aquilo que ela fazia. Ela era secretária, ela trabalhava naquilo ali de uma maneira super dedicada. E o meu pai, ele é o tipo de... Ele faz bem o perfil workaholic, sabe? Ele entra às 8 horas da empresa e sai e trabalha até às 3 horas da manhã e você sente assim, que ele tem prazer, que ele tem paixão no que ele está fazendo. É lindo de ver ele trabalhar. Mas quando ele pegou Covid, ele ficou 15 dias, foram mais de 15 dias afastado, mais de 20 dias afastado, e 15 dias internado, dentro desse tempo aí, um tempo no UTI. E ele desligou o telefone, desligou o computador, desligou absolutamente tudo. Ele não queria receber mensagem, ele não queria conversar com as pessoas, e a gente realmente, não sei se alguém aqui teve, mas eu senti realmente uma não vontade de conversar muito grande, era uma coisa assim, não só pelo cansaço, mas pelo não quero falar. Foi muito interessante. Ele passou pela mesma coisa. A pergunta que eu faço, a empresa parou? Seguiu rodando, diferente, meio capenga? Seguiu meio capenga. Seguiu meio, minha Nossa Senhora, o que a gente faz agora? Pelo amor de Deus, Carol, como é que tá seu pai? Ele recuperou, ele tá vivo? Tá vivo, tá rolando, tá indo, calma aí. Ele voltou do hospital, ele ainda ficou mais um tempo sem querer mexer no computador, sem querer mexer no telefone. Não é querer, não dá conta, né? É diferente o querer e o conseguir. E a empresa rolou, a empresa continuou. Capenga, mas foi, capenga, mas foi. Voltou e, graças a Deus, ele recuperou, que ele fala que isso é uma coisa que distrai também, né? Que você desfoca para focar, né? E foca para desfocar também. Mas é interessante porque quanto que muitas vezes a gente desperdiça o tempo precioso em coisas. Não é que o trabalho não seja precioso, ele é preciosíssimo. No entanto, o trabalho ele traz qualidade de vida para a gente. Mas quantas coisas a gente dispensa tempo em coisas que são... A gente podia talvez dar um pouco menos de tempo, um pouco menos de dedicação, né? Ô, Carol, Equilibrar. você já viu? Tem vários filmes nessa linha
que o cara era desses que trabalhava demais, que não tinha tempo para a família, que não sei o quê, aí ele sofre um acidente ou tem um infarto e muda a vida. Inclusive, tem um com o Darim, Ricardo Darim, que ele tinha um restaurante e tudo, aí depois que ele tem um infarto, aí ele começa a se dedicar mais à filha, não sei o quê. Então, não é o caso do seu pai, porque foi Covid, né? Mas você já viu que tem muitas pessoas que sofrem um acidente. Bem por pouco. Foi bem por pouco, quase que ele foi. Não, mas às vezes tem pessoas que têm algum acidente, alguma doença assim, temporária, para sacudir, para a pessoa se despertar para outras coisas. Tanto que ele parou, né? Seu pai parou de se preocupar com a empresa. Então foi forçado. Já tá no mesmo ritmo, já voltou. Já voltou, né? Mas ele foi forçado a olhar para ele, pelo menos por um mês, né? Sim, exato, foi um convite. E é onde eu digo assim, por exemplo, a Helenice, a gente já se conhece já há algum tempo, ela fez parte dos alunos aqui da nossa formação também, e virou uma pessoa querida, uma pessoa amiga que a gente tem mais contato. Mas enquanto eu estava fazendo a formação de vocês, né, Helenice? E eu descobri que eu estava com 2 aneurismas cerebrais. Olha! E é um susto. Porque, assim, eu estava num processo, eu estava bem, eu estava feliz, mas, ao mesmo tempo, eu entrava nos processos depressivos, uma vontade muito grande de não estar mais aqui. E isso passou na minha cabeça inúmeras vezes, várias vezes, assim, né, por que continuar aqui, enfim, né, tem vários fiozinhos nisso tudo. Quando eu descobri que eu estava com os 2 aneurismas, eu senti exatamente a sensação daqui. Uma mulher sentada do meu lado, que hoje eu dou o nome hoje não, desde quando eu vi, que eu liguei para minha amiga, eu falei assim, você não vai acreditar, eu acabei de ter um diálogo com a morte. Ela falou, o quê? Eu falei, eu tenho certeza, assim, para mim ela estava sentada do meu lado, linda, maravilhosa, sedutora, linda, uma mulher incrível, e eu estava com muito medo. Eu não lembro da consulta direito, mas não lembro mais porque também tem a minha memória, não só por isso. Mas a frase que ficou muito forte para mim foi ela olhando para mim e falando assim, ué, tá com medo? Não era você que queria ir embora? Agora tá com medo? Tá com medinho? Desse jeito. Gente, sem brincadeira. Tá com medinho? Tá com a faca e o queijo na mão? É só não fazer nada. E você vai embora. Não era o que você queria? Agora tá com medo? Quer viver? E nossa senhora, vai cair todos os pelos do meu braço. E eu virei pro médico. Chacoalhou, né? Sem pena, sem dó. E não era uma coisa sádica, era só uma coisa assim, para quem estava querendo né? Ir embora, agora tá com medinho. E eu vi naquele momento que eu não queria morrer. Muito pelo contrário, uma vontade de viver tremenda. Eu falei, nossa, agora acabei de trocar a figurinha aqui, quero ficar aqui. A ponto de eu ter medo de fazer a cirurgia e acabar indo embora no meio do caminho, no meio do processo. E eu fiz as 2 cirurgias no ano passado, graças a Deus ficou tudo bem, tá tudo ótimo. Passei pelo Covid, como diz o médico, né? Se 2 aneurismas e um Covid não te levou, você vai até o 100. Foi tudo no mesmo ano, né? Foi 6 meses, minha vida virou em absoluto. E a partir disso daí, voltou aquela vontade voltei a fazer atividade física 6 vezes na semana, me alimentar melhor, fazer coisas diferentes e retomar o negócio, retomar o trabalho. Aliás, fiquei 1 ano sem fazer nada, praticamente. E agora eu estou retomando. Mas o que eu quero trazer aqui também é que, assim, esses aspectos que a gente vê no filme também são coisas que a gente pode ver dentro o meu convite é esse, da gente olhar na nossa história, na nossa vida. Então, quando ele fala uma outra frase aqui, né? Ele fala assim, se nós pudéssemos ser estranhos de novo, para ele conseguir reconquistar o casamento, reconquistar aquela situação. Porque, como diz ali, mais de 70% dos relacionamentos terminam com a morte do filho. Isso é muito comum, isso inclusive a gente vê dentro da sistêmica.
É muito comum, porque é uma ruptura muito grande, às vezes, de conseguir sobreviver à dor do casal. E a gente vê que cada um conseguiu lidar de uma maneira absolutamente diferente. Ele precisou processar o luto dele do jeito dele, e ela processou do jeito dela. O que me chamou muita atenção, depois eu vou entrar nesse aspecto, eu quero a opinião de vocês também, por favor. A frase que ele fala para o tempo: eu não me importo com o tempo. Isso é uma sentença de prisão. Deus escolheu a flor mais bela. E aí é muito interessante, porque ele usa as expressões que uma vez eu questionei isso. Eu falei, caramba, às vezes a gente coloca tudo na conta de Deus. Ah, porque Deus quis assim, porque Deus levou, porque Deus não sei o quê. Uma vez eu estava na casa de uma amiga minha, foi a primeira vez que eu fui dormir na casa dela, a gente tinha feito um trabalho lá e acabei repousando por lá mesmo. E como era a primeira vez, ela colocou lá no quarto dela uma cama para mim e tal, ela é muito cuidadosa, muito querida. E a filha dela dormiu na cama com ela. E aí ela me falou assim, que a coelhinha deles tinha morrido. Eu falei, nossa, como é que você vai contar para ela agora? Ela falou, vou contar. Eu falei, tá bom. Aí ela deixou para contar de manhã, ao invés de mexer com o assunto à noite, né, com a criança. Acho que a menina já estava até dormindo, quando ela soube. A menina pulou na cama de manhã cedinho, tal. Eu acordei, ouvi mais ou menos a conversa. Ela virou para ela e falou assim, filha, tenho que te contar um negócio. Ah, a coelhinha morreu. Eu tomei um susto. Eu fiquei tão impactada. Eu falei, meu Deus do céu. A menina tem 4 anos, acabou de receber a notícia dele. Eu fiquei tão chocada que eu não sabia reagir para o negócio. Eu descobri que que eu tinha um problema muito grave para lidar com a morte. Sempre soube, mas naquele dia lá eu tive a certeza. Aí ela fez uma cara de choro e tal. Ela, bom, então o que a gente precisa pensar agora, a gente tem que fazer o velório da coelhinha, tá? E depois, se você quiser, a gente fala a respeito disso, a gente compra outra, ou a gente. O que você quiser fazer, tá bom? Agora vai lá para você tomar seu café e tal. A menina vai tomar seu banho para você poder se arrumar e tomar o café. A menina saiu do quarto, vira para mim e eu falei: como é que você faz isso? Conta pra menina desse jeito que a coelha morreu. Ela falou: você queria que eu fizesse o quê? Eu falei: sei lá, cara, conta uma história, né? Ela falou: o quê? Eu vou botar na conta de Deus? Vou falar que Deus tirou a coelha dela? Eu falei: eu não tinha pensado nisso. Ela falou: vou falar o quê? Foi culpa de quem? Do gato, do cachorro, do coelho? Morreu. Ela falou: ela vai aprender a partir de agora a lidar com a morte. Porque isso é uma coisa natural, isso vai acontecer a vida inteira. Eu falei: gente do céu. É, não é a coisa mais agradável do mundo? Não, não é. Mas é uma verdade. E aí é interessante que quando a gente volta a olhar aqui para o filme, o primeiro contato, o primeiro ser que aparece para ele, qual que é? A morte. A A morte primeira senta do lado abstração. dele. Também, inclusive. A primeira abstração que aparece é a morte. O primeiro ali, quer ver? A expressão que ele utiliza é o seguinte, para uma das frases, quando ele vai no primeiro encontro lá, né? Eu estou tentando consertar minha cabeça. E aí ela fala o seguinte: você perdeu uma filha, isso nunca será consertado. Que é quando ele está montando de novo, inclusive mostra, né? Ele consertando o dominó. Lucy, quer compartilhar? A gente estava querendo falar ali. Mas se quiser, fica à vontade, tá? E aí, quer ver? Pro amor, ele fala o seguinte: eu confiei em você e você me traiu. E ela fala assim: eu estou em tudo isso. E estava no sorriso dela e também aqui na sua dor. E é muito interessante quando a gente pensa na. Ah, tá.
E é muito interessante isso, pensar que o amor ele está absolutamente em tudo, Até no ódio. desde Até no ódio, né? Porque se a pessoa odeia, é porque está dando muita importância. O falam que contrário de amor não é o ódio, é a indiferença, exatamente, né? exatamente, exato. E aí, uma frase, que essa me pegou, um soco, que aquele rapaz, o rapaz que está doente, ele pergunta assim, ele fala isso aí para morte, né, inclusive. Que perguntaram para ele se ele queria realmente viver até os 100 anos, parecendo uma uva passa. Ele dizia, não, claro que não. Ele falou, mas agora sim, hoje sim. E ela fala assim, nada está realmente morto se olhar do jeito certo. É. E é muito interessante, porque se a gente for fazer aqui um link entre pertencimento, hierarquia e equilíbrio, a gente consegue linkar algumas dessas leis sistêmicas aqui com a gente também. É a gente incluir uma série de sentimentos que talvez a gente prefira fingir que eles nem existem. Como, por exemplo, o medo, a raiva, que é na hora que ele que fala assim, você tem que gritar, a mulher fala, inclusive, você tem que gritar com eles. Que é quando ele começa, inicia o diálogo. Porque antes ele praticamente ele rejeitava aquelas informações, apesar de ter escrito para todas elas. E o fato de gritar não quer dizer que ele está rejeitando, mas talvez seja uma maneira dele conseguir, inclusive, acolher. Uma vez eu tive uma discussão com uma pessoa que era muito querida, uma amiga. Na verdade, não foi nem bem uma discussão, foi um desconforto muito grande. E uma amiga, ela falou assim para mim, ela falou, cara, vocês são duas amigas, vocês se gostam, vocês se respeitam. O que tá precisando, o que tá faltando é vocês gritarem uma com a outra. Eu falei, que isso, cara? Não vou gritar com ela. Ela falou, então vocês vão continuar nesse reme-reme a vida inteira. Porque o que vocês precisam é colocar isso ali. E, curiosamente, numa das discussões que a gente teve, a gente realmente uma gritou com a outra. Não foi gritar, mas foi falar alto, num determinado nível, sem agressão, mas foi uma maneira da gente se colocar e perceber o quanto que a gente realmente ali se gostava. Porque estava doendo tanto que a gente não estava dando conta de falar. E foi uma falha de comunicação muito grande. Mas o fato da gente conseguir colocar a coisa, expor, tirar daqui, colocar para fora, e conseguir fazer isso de uma maneira amorosa, porque uma das falas que eu utilizei com essa pessoa, que foi uma amiga muito querida, e é uma amiga até hoje, justamente por conta disso, que eu estava falando e ela começou a falar também, eu falei assim, você está vendo? O problema é justamente esse. Você não escuta para ouvir, você escuta para poder rebater o que a gente está dizendo. Ela falou, nossa, exatamente, eu faço isso a vida inteira. Você foi a primeira pessoa que me falou isso. Eu falei, pois é, só que isso é muito desconfortável. Porque eu não estou tendo um diálogo, eu estou tendo um monólogo, porque eu estou falando comigo, você não está nem me ouvindo. Então foi muito interessante, porque quando falou sobre isso, de você falar, de você gritar, isso veio na minha cabeça também. A gente, hoje eu ouvi não lembro nem onde é que foi. Não lembro agora exatamente onde é que foi. Não tenho certeza se foi algum áudio que eu estava ouvindo hoje, mas que falou o seguinte: enquanto nós estivermos conversando, está tudo bem. O problema é quando a gente parar de conversar. Porque enquanto a gente está conversando com o outro, quer dizer que a gente ainda se importa, ainda tem um interesse de dialogar, de expor opiniões. Quando a gente deixa de dialogar, é porque talvez a gente já esteja falando, cara, desculpa a expressão, dane-se. É a indiferença. Exatamente. É como disse essa colega, inclusive, quando a gente estava discutindo, ela falou assim, eu brigo porque eu me importo. Eu falei, claro, eu também. Exatamente. Se eu não brigo, muito pouco provável que eu ainda me importo. Que eu ainda tenho algum interesse naquilo, naquela pessoa, naquela situação. Lógico, existe um limite pro pentelhar me importar, né? Porque exagerou e também a gente estraga o brinquedo, né? Estraga o negocinho. Mas, enfim.
E aí, olha só que interessante, tem uma cena que quando a menina ela encontra com o pai, que ele vai até o movimento com ela, ela fala o seguinte: a mamãe diz que você destruiu o amor. Veja bem, a informação que entrou na cabeça da menina é que o pai destruiu o amor. E é quando ele diz, não quando eu falo para você. E quando a gente olha nessas relações de pais e filhos, em que muitas vezes acontece dos pais não, dos parceiros encerrarem a relação, mas os filhos permanecem ali, a relação dos pais acabou. Aliás, a relação de homem e mulher acabou, mas a relação pai e filho, não. A relação pai e mãe, ela é eterna, mesmo que o filho esteja morto. Aquele aspecto é como uma frase que eu gosto muito na constelação e que muitas vezes reconcilia internamente alguns casais, mesmo que eles não voltem a viver juntos. Mas quando um consegue olhar para o outro e dizer muito obrigado, você me fez mãe. Muito obrigado, você me fez pai. É o presente mais magnífico que um pode dar para o outro. Não discutindo a circunstância com que isso aconteceu. Porque vai ter gente que vai falar assim, mas Carol, e se foi num estupro? Com certeza, né? Maneira mais agradável, talvez, da gente falar a respeito de uma relação onde tem frutos no meio dessa relação. Mas aí a gente lembra que existe, talvez, não o amor entre o homem e a mulher naquela situação. Mas, uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, existe o amor pela vida. E espermatozoide, o óvulo, não está questionando se a pessoa é bonita, feia, legal, se foi com agressão, se não foi, se teve orgasmo, se não teve. Porque, né, ejacular não necessariamente é um orgasmo emocionalmente falando, entendeu? Em termos de juntar as duas informações. Mas, independentemente de ter um orgasmo ou não, pode ser uma fecundação. Entende? Então, ali não vai se questionar aquilo. O que se diz é apenas isso, que houve uma fecundação. E mesmo quando isso acontece, Elba, bem-vinda. Oi, tudo bem, gente? Atrasei, tá com problemas. Tá tudo certo, você chegou no tempo certo. Tá tudo em Tá paz. bom. Fique à vontade, tá? A gente está compartilhando aqui algumas partes do filme, tá? E você é bem-vinda aqui para compartilhar também. Tá legal. Então, é interessante que ela vai trazer essa informação de que o pai, e talvez tenha, como foi falado aqui, né? Inclusive a alienação parental, que é tentar tirar da filha, inclusive, a imagem que ela tem do pai. E isso é uma das maiores sacanagens que a gente pode fazer com uma criança, inclusive, que é justamente tentar destruir a imagem que ela tem do próprio pai. Porque a gente não tem o direito de mudar a imagem. Eu lembro de uma constelação que eu participei, e que o homem tinha fecundado a esposa, teve o filho e tal, e desapareceu no mundo, sumiu. E o que se percebeu dentro do campo de constelação e que depois ficou muito claro é que uma das situações que aconteceu ali é que ele era um matador de aluguel. A melhor maneira dele conseguir proteger a própria família era estar longe dela. Não que ele era um matador de aluguel, não era uma coisa ilegal que ele fazia, era uma coisa legal que ele fazia, ele era contratado para aquilo. Ainda que não seja legal matar pessoas, mas eu digo assim, ele era contratado para aquilo e essa era a função dele no emprego que ele tinha, tá? Era um jagunço. É tipo isso, só que da cidade. Só que da cidade. Ai, que horror. Mas o que acontece é que, naturalmente, ele era uma pessoa, ele era um alvo para aqueles que sabiam que ele fazia aquilo. E logo, para as pessoas que sabiam que iria ser contratado para aquilo, mesmo que as pessoas não soubessem. Então, se alguém soubesse,
não ia para cima dele, ia para cima da família. Entendeu? Então, qual que foi a melhor maneira que ele teve? Foi se afastar, foi sumir no mundo. Ele fez o que tinha que fazer, fecundou uma pessoa, trouxe uma vida para o mundo e desapareceu, não. Desapareceu que nem fumaça, vamos dizer assim. Ninguém sabia onde é que ele estava, sabia que ele estava vivo, mas ninguém sabia onde. Entendeu? Então, é muito interessante quando traz esse aspecto aí também, de que ele pode não ter sido a pessoa mais legal como parceiro, mas ele foi inclusive na hora que ele fala, né? Antes eu achava que eu tinha um amor, e quando eu vi pela primeira vez, eu senti o amor. Eu era o amor. A frase que ele usa, inclusive, quando ele está falando com a atriz, que representava o amor. Que ele sentiu, e eu acho que quem já teve filho, ou que eu tive essa primeira sensação, a primeira vez que eu peguei minha sobrinha no colo, minhas afilhadas, que eu olhei para aquilo, e olha que não era nem saindo de mim, mas quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, isso é incrível demais, sabe? Isso Nossa Senhora, uau, é vida, sabe? É uma coisa muito incrível. Então, assim, ainda não saiu de mim, né, no caso, mas há de sair um dia. Então, tenho todo o tempo do mundo se eu não estiver aqui competindo com a ciência, mas enfim. Mas, e é interessante que aí o Howard, quando ele está encerrando a empresa para ele está saindo, ele fala o seguinte para cada um deles, né? Que quando ele fala para a menina, né? Você fez de nós a sua vida enquanto poderia ter feito a sua. E para o rapaz, que ele nunca vai ter a família dele desamparada, que esse é o maior medo dele. E fala o seguinte para a menina do rapaz, né? Você não precisa da permissão dela para ser pai dela. São 3 frases muito pontuais que a gente pode levar para a nossa vida inteira. São 3 pontos, sabe, onde a gente pode trazer o aspecto do nunca estar desamparado. Em alguns, nunca vai faltar o pão, sabe? Mas eu acho muito interessante porque, assim, a frase que utilizaram em relação a ele foi também o seguinte, quer ver? Cadê a parte da anotação aqui que eu fiz? Que diz o seguinte, ele que iniciou a empresa... Ah, tá. Ele que iniciou a empresa e o pessoal estava fazendo um movimento para retirá-lo, porque ele não estava mais prestando. Lembra quando eu falei sobre pertencimento? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. As trocas, o dar e o receber. Mesmo que ele não estivesse mais prestando, ele ainda pertence àquela empresa. Prestando, modo de dizer. Porque ele estava dentro da dor dele e não conseguia ver mais nada. Mas o fato dele não conseguir ver mais nada fazia com que todos os outros acabassem sofrendo também. Porque ele não conseguiu olhar nem para eles. E ele se sentiu traído, sim, por aquele colega, que ele falou assim, foi meu melhor amigo, mas não por aquilo. Não por ele estar fazendo aquilo. Ele se sentia traído porque aquele amigo ainda tinha uma filha que ele poderia ir atrás. E ele não estava dando o valor necessário, o valor para aquilo. Que é como ele fala, é muito... A gente não sabe o dia de amanhã. Então, é um cara que ele tem a filha e que estava pedindo permissão para amar, enquanto tinha um cara que amava muito a filha e foi colhida, né? Que é quando ele fala, inclusive, aquelas expressões, né? Como eu estava falando anteriormente. Ah, Deus quis assim, agora ele está num lugar mais belo, agora está isso, agora está aquilo, tal. E eu lembro que quando eu perdi meu irmão, eu falei assim, não importa nada disso. Ele pode estar no melhor lugar do mundo, mas ele não está comigo. Entende? É como se fosse assim, que com todo o respeito, que foi uma coisa que me colocou em vários questionamentos, eu falei, mas que merda de amor é esse? Em que momento a gente acha que isso daí é o suficiente? Ah, tá num lugar melhor. O melhor lugar é dentro da minha casa, comigo, entendeu? Tomando café comigo, batendo papo, brigando, a gente brigando junto. Caramba, tá num lugar melhor, mas eu não tô lá e nem ele tá aqui, teoricamente falando.
Entende? Então, assim, às vezes a gente utiliza de algumas maneiras para tentar amenizar e parece que piora a coisa, sabe? Ou É colocar... descansou. Ah, ele descansou. Deus Gente, quis mas assim. quem falou que ele estava cansado? Entende? Essas coisas. Então, eu achei muito interessante que ele trouxe essas falas também. Quando eu tive essa experiência aí que eu falei que fiz um diálogo com a morte, eu comecei a escrever uma peça onde eu dizia exatamente isso. Se você pudesse fazer uma pergunta para a morte, sabendo que ela vai te responder, o que você perguntaria para ela? E aí eu deixo essa frase aqui para vocês, se vocês quiserem, pode responder no grupo. Se você pudesse fazer uma pergunta para a morte, sabendo que ela vai te responder, o que você perguntaria para ela? Se vocês me permitirem, isso daí fica até como dever de casa, tá? Tá. E eu gostaria muito de poder ouvir a resposta de vocês, sério mesmo, de coração. Outra informação que eu achei muito interessante, que eu anotei aqui também. Peraí, tem mais duas aqui que eu quero compartilhar. Ah, tá. Que a menina ela falou assim: você começou com ele e agora quer retirá-lo. Tá. E aí, o Howard, quando ele vai assinar e entregar, ele fala o seguinte: eu quero que a agência sobreviva. Ele não tem um apego. Olha só que interessante. Olha só que simbólico isso, tá? Tal qual um filho, uma empresa também é um filho, porque é algo que você cria, você dá vida para aquilo. Se você cria Foi uma empresa, obra dele, né? é mais um filho. E ele diz o seguinte: eu quero que a agência sobreviva. Ele não está tomando para ele não está tentando segurar para ver se ela escorre entre os dedos, que foi basicamente o que aconteceu com a filha dele. Porque ele não pôde salvar a vida da filha, mas ele consegue salvar a vida da agência. E vida de várias outras pessoas que estão dentro da agência. Ele não quer ferrar com os outros. E ele não está desapegando simplesmente porque ele não gosta, não é que ele não gosta da empresa, não. Ele ama tanto que ele libera. Entende? Então, é interessante que traz uma série de simbolismos esse filme, entendeu? E é interessante, eu gosto muito da expressão interessante, estou vendo que já virou mania aqui, mas ele traz o ponto da questão dos dominós, e eu lembro que no vídeo ele está brincando com a filha com os dominós. Ela monta e desmonta os dominós. Ela monta aquela imagem toda dos dominós e os dominós caem. A primeira imagem que tem, quando ele está montando os dominós, que ele termina de montar aquela coisa gigantesca, que sabe lá, foi 5 dias, né? Ele montando tudo aquilo. 5 dias. Ele dá um toquinho, derruba aquilo tudo e ele não vê. Ele não Vira olha para as aquilo. costas. Vira as costas. Simplesmente vira as costas e ignora. Se a gente vai levar em consideração que a queda do dominó é simbólico também, que é quando a gente fala que a queda dos dominós, né, o efeito dominó, é o efeito cascata, que é a ideia de efeito, causa e efeito, ou que a gente vai falar sobre como é que fala? Em que um toque derruba todo o restante, é quando a gente vai falar justamente sobre isso, né? Essa imagem tem vários outros simbolismos no meio disso daí. Ele não está olhando para o processo. Ele criou, olha só, ele tem o poder de criar e o poder de destruir, mas ele não olha aquele processo. Porque foi ele mesmo que criou. O processo não é importante para ele. Porque depois ele vai ter que criar de novo. Ele vai ter que fazer de novo e mais uma vez.
E quando termina, quando mostra ele brincando com a filha, que é como se aquilo ali fosse uma maneira dele conseguir manter viva a imagem da menina, sabe? Então, e é interessante porque, veja bem, eles criam um texto, um script para falar da menina. Eu tinha uma filha chamada Olivia, que teve G, não sei das quantas lá, eu não gravei porque, enfim, tal, ela tinha apenas 6, ou GMB, e ela tinha GBM, e ela tinha apenas 6 anos. É um texto para ele conseguir ler aquilo ali e conseguir falar. É interessante esse negócio do falar, me veio agora na memória. Quando eu fui diagnosticada com a depressão, isso há muitos anos, 2012, 2013 mais ou menos, em função de uma tosse, inclusive. Foi uma coisa muito doida. E eu estava tratando essa tosse, ou tentando tratar, porque ninguém descobriu o que era a tosse. Foi 8 meses de tosse e nada fazia passar. A tosse não passava de jeito nenhum. Tomei remédio, fiz exame de tuberculose, fiz exame para ver, não sei o que, de leucemia. Foi uma pancada de coisa que o médico fez na época e tal. E da mesma maneira que a tosse apareceu, ela sumiu. Só que nesse meio tempo, aparecer e sumir, eu fui para vários médicos, um deles foi uma pneumologista, homeopata. Ela olhou, ela foi fazendo assim as anotações, ela parou, olhou para minha cara e falou assim: o que você tem é depressão. Eu falei, nunca. Eu falei, não sou uma pessoa, nunca tive depressão, não sou deprimida, que isso? É exatamente isso. E ela me diagnosticou ali de um jeito que eu fiquei meio assustada. Aí eu voltei para a médica que tinha me indicado, que era uma homeopata, consteladora, inclusive. Já estava fazendo a formação de constelação. E aí eu estava fazendo uma sessão de patchwork e ela colocou para mim o seguinte, falou que eu olhasse, inclusive essa minha grande amiga estava lá junto, que foi quem me levou para essa terapeuta. A gente estava numa roda, essa terapeuta pediu para eu me levantar, me colocou para olhar para todas as pessoas e falar assim: eu sinto muito, olha que doido, eu nem lembrava mais disso. Eu sinto muito, eu me chamo Carolina, eu sinto muito, mas eu tenho depressão. Gente, eu juro para vocês, eu conseguia falar, eu me chamo Carolina e eu sinto muito. O eu tenho depressão não saía nem forçando. Eu tremia e eu chorava de um jeito que eu nunca tinha chorado na minha vida. Não que eu me lembre. Saía tosse. Só saía tosse. Eu nem tossia, exatamente. Muito bem lembrada, inclusive. Eu segurei na mão dela, eu agarrei na mão dela, eu tremia, gelada, suando frio. Eu falei para ela, eu não consigo falar. Eu não posso falar. Ela falou assim, sim. Eu falei assim, se eu falar, eu tenho a sensação que eu vou cair num precipício, eu vou morrer. Ela falou, vai, e vai mesmo. Mas você vai morrer para você dar conta de viver, porque só quando você reconhecer a doença que você vai conseguir se curar dela. Só quando você reconhecer que você precisa de ajuda que você vai conseguir ser ajudado. Do contrário, ninguém vai conseguir te ajudar. É só você que se ajuda aí. E aquilo ali foi tão Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso comigo, com obesidade. Eu sempre tive excesso de peso e eu falava, eu tenho excesso de peso, eu tenho excesso de peso. Nunca eu achei que eu tinha uma doença chamada obesidade. A primeira vez que me falaram que eu tinha que reconhecer que eu tinha essa doença, eu me recusei. Imagina, eu não sou doente, eu tenho tanta saúde que eu tenho excesso de peso. Exato. Olha como é difícil. Sim. É muito difícil. Eu vim de uma família que é exatamente isso. Família do interior. Interior, quanto mais gordo, mais saudável, né? Exatamente, exato. E aí, quando depois desse episódio, eu fui conseguir falar pela primeira vez. Eu lembro do dia que eu falei, quase 1 ano e meio depois. Eu levei mais de 1 ano para dar conta de dizer, de reconhecer, de falar.
porque eu não aceitava. E eu falei isso aos gritos, chorando, assim. Quem vê acha que eu sou louca, né? Mas não é, porque a dor é tão grande, é tão profunda, que você conseguir dizer isso, e foi tão libertador quando eu consegui falar. E Mas falar, esse ano e assim, meio já estava tratando. já estava tratando Já mesmo estava sem concordar. tratando. Já, Ah, mesmo sem admitir. aceitar, mesmo sem admitir. Eu estava tratando porque falaram que precisava tratar. E aí eu estava tratando mais como processo terapêutico do que necessariamente porque eu não aceitava usar medicação até então. Eu demorei muitos anos para aceitar tomar uma medicação, mas ainda assim funcionou. Porque, assim, o que eu estava precisando era reconhecer e perceber as minhas próprias questões. Eu levei mais de 5 anos para tomar um remédio. E ainda assim, a Interessante, primeira vez que eu fui tomar, eu chorei pra caramba. Sim, pode falar. interessante é que a aceitação já faz parte da cura, né? A partir do momento Exatamente. que a pessoa aceita, né? Seria um pouco É, até de humildade, não é? Eu estou doente, eu preciso me curar, né? Tem muitas atitudes aí também que precisam ser mudadas, né? E porque a Uhum. cura não é só com o remédio, é a gente mesmo que se cura, não é? E como você disse, a primeira parte é a aceitação, né? E no filme também mostra isso, né? Que, Exatamente. né? Mas pode continuar. Não, continua, por favor, que eu tô gostando do que você tá falando. Fala aí, por favor. não, Não, eu mas achei também muito importante ele ter que verbalizar. Demorou o filme inteiro. a atitude dele foi de escrever, né? Ele começou a escrever e depois ele teve que reagir, né? Até gritar, né? Tomar uma atitude e daí veio a cura, né? E o que eu achei muito bacana no filme mesmo, é quando fala da beleza, né? Porque a morte é uma violência, né? Retira a pessoa da gente. Mas ainda fica a gratidão da gente ter tido a oportunidade de conviver durante um tempo com aquela pessoa, né? Porque, por exemplo, eu perdi meu pai, foi uma dor muito forte. Mas hoje, fica assim, aquela gratidão daquele pai tão bacana, tão maravilhoso, que eu pude conviver, viveu 80 anos. Então, fica essa gratidão mesmo. Aí que eu acho que é a beleza, sabe? Apesar da dor, a gente ainda consegue ser grato pelo tempo que a gente tempo que a gente conviveu, né? E aí vem assim a questão lá do dominó, né? Que a vida, assim, um impulso, um pequeno impulso tira a vida do outro, tira a minha. E aí aumenta muito a nossa responsabilidade, né? De viver bem, de se cuidar, de não deixar para depois, porque num piscar de olhos a gente pode ir embora, né? A gente pode perder tudo. Exatamente. Isso que eu É, pensei, assim, sabe? sim. Ó, Eu acho que é exatamente isso, é estalar de dedo, né? Sim. sabe que quando meu pai morreu, ele tinha 62 anos. Mas ele já não morava com a gente, ele já tinha se separado da minha mãe, então eu via ele pouco. Mas era aquela conexão. A gente podia estar longe, que sempre estava sentindo perto. Então, quando ele morreu, para mim não foi muito chocante, porque eu não convivia com ele. E uns dias depois que ele morreu, eu sonhei que ele estava deitado num lugar assim, que ele virava para mim, piscava o olho e falava assim: morri nada. E eu fiquei tão feliz com isso. Eu falei: tá vendo? Ele continua aqui dentro de mim, né? Eu não perdi o meu pai. Ele só mudou de lugar. Mas olha que sonho legal, né? Ele falar: morri nada. Exato. E continua mesmo, que a gente fala que os nossos pais, eles vivem dentro da gente, no nosso respirar. A gente trabalha As muito isso células, no DNA, exatamente, exatamente. E na pedagogia sistêmica, uma coisa que a gente fala, que eu aprendi com a Ellen Fonseca, é o seguinte:
Se você quer sentir pai e mãe, é só fazer isso daqui, ó. Inspirar e expirar. Estão na nossa respiração, eles estão no nosso pulsar. Eles estão exatamente na nossa célula. Se a gente coloca a mãozinha aqui, ó, e sente nossa pulsação, é aqui, é pai e mãe pulsando. É o ativo do nosso pai com o passivo da nossa mãe. Isso não quer dizer passividade, mas é aquele que ativa, é aquele que fecunda, é aquela que traz a vida e a coloca para fora, dentro desse pulsar natural da vida, sabe? Então, quando a gente sente isso, é muito maravilhoso você conseguir olhar, por exemplo, no espelho e você poder saber que traços seus é a mistura de pai e mãe. A gente tem o olho do nosso pai, a boca da nossa mãe, o nariz sabe? Você vê isso. É interessante porque, por exemplo, eu tenho um dedinho aqui, ele é meio tortinho. E eu lembro, aliás, esse daqui. E eu lembro de quando eu fiz isso daqui com meu avô, a gente colocou a mão, eu não sei quantos anos eu tinha, se eu tinha 10 anos, 9, sei lá quantos anos. A gente fez isso daqui mão com mão. E eu falei assim, olha, avô, meu dedo é igual ao seu. E eu sei disso daqui porque é a mesma curvinha, idêntico. Então, do Ai, mesmo que jeito que a gente tem lindo. é linda, é uma delícia. Então, do mesmo jeito que a gente tem 50% de pai e mãe, Sagrado. é sagrado, Sagrado. exatamente, exatamente. Isso é magnífico, assim, eu falo que sabe? Então, a gente pode olhar nas nossas mãos e saber que aqui tem as rugas, quem sabe, de um avô, de uma avó, as linhas de expressão, sabe, de alguém que veio antes da gente e que trouxe vida, porque foi a vida deles que veio para trazer vida para a gente também. E vocês que têm filhos, por exemplo, é saber que a vida, parte da vida de vocês está vivendo ali, sabe? Células que vocês levaram, que foram adiante, netos e bisnetos, enfim, é onde a vida ela se eterniza. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, sabe? E quando você falou, né, por exemplo, da gente poder, e era exatamente nesse ponto que eu queria chegar aqui, que é o não deixar de perceber a beleza oculta. Ah, Também interessante quando ele fala, nada está realmente morto. Como é que é? Nada está realmente morto se olhar direito. Isso, se olhar do jeito certo. se olhar do jeito certo. Exato. E Então, continua assim, com a gente, né? Continua nas nossas células, na nossa história, e tudo, né? Mas é tão difícil. Mas exatamente esse é o ponto, porque uma coisa que eu digo é o seguinte, a teoria, ela é linda até o momento onde a gente é confrontado pela prática. Digo isso por experiência própria, tá? Porque uma das coisas que eu fui muito confrontada nesses últimos anos foi a teoria. Parece assim que sempre tinha alguém do meu lado falando assim, meu amor? Ah, que bonita essa teoria, vamos na prática, vamos ver se é isso daí mesmo. Vamos ver até onde você bebê. consegue consegue sustentar isso daí. Ah, é lindo, pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Bota na prática. Bota pro... Exatamente. Pode falar. Sabe? E quando ele fala sobre a questão da beleza oculta, e vocês falaram assim, né? Acho que foi a Maria Francisca, inclusive, que falou sobre o tempo que teve junto. E isso é lindo de quando a gente conseguir reconhecer. E aí eu volto para situações pessoais, por exemplo. O meu irmão tinha 26 anos quando ele sofreu um acidente de moto e, infelizmente, ele veio a falecer. Mas não foi imediato. Ele passou 18 dias dentro de um leito de UTI. E, para mim, tem hora que os 18 dias parecia que passou em 3 dias, tem hora que 18 dias levou meses ou anos para isso tudo acontecer, porque foi aquele carrossel de emoções, são milhares de emoções que vinham ao mesmo tempo. E uma das coisas que aconteceu que foi muito intenso, assim, é que eu digo que eu acho que eu nunca tinha rezado tanto na minha vida. Eu venho de uma família que tem as suas práticas religiosas, várias culturas, inclusive religiosas, desde da cultura africana até o evangélico. Então, eu aprendi a lidar com várias maneiras diferentes de olhar para a religiosidade, para a fé. E eu lembro que quando eu né, recebi a ligação, dizendo que tinha que ir para o hospital, enfim,
primeiro movimento foi ok, tá tudo bem, aconteceu, tá tudo certo, é assim mesmo, e as coisas acontecem, a teoria é linda, sabe? Aquela coisa, não sei se eu dissociei, aquela coisa, enfim. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eu fiquei com tanta raiva de Deus, eu fiquei tão indignada que eu falei, porra, eu não acredito. Eu confiei tanto no Senhor, eu rezei o dia inteiro, eu rezava de manhã, tarde à noite, uma vez eu acordei de madrugada rezando. Eu dormi rezando, acordei de madrugada fazendo Pai Nosso, nunca tinha feito isso na minha vida. E o Senhor, que pode tudo, fez pelo meu irmão que eu tinha te pedido. E o interessante é que, primeiro, assim, eu só te pedi isso. Eu não te pedi mais nada. Era só isso, como se fosse pouco, né? E aí eu lembro que, assim, eu falei assim, eu cheguei numa vibe onde eu tava com muita raiva e eu falei o seguinte, olha, eu tô me sentindo, neste momento, aquela criança que pediu um presente pro pai, não foi atendida. Agora eu fui pro quarto porque eu tô com muita raiva e eu não tô dizendo que meu pai não existe, eu não tô dizendo que meu pai não é legal, eu só tô dizendo o seguinte, eu não quero conversar com ele agora e eu vou me isolar. Tipo o que o rapaz aqui fez, tá? Mas eu não me isolei das pessoas, eu me isolei dessa conexão aqui. E eu não quero saber a respeito disso. Não quero, não dou conta de rezar, não dou conta de fazer o Pai Nosso. Não me peça para fazer essas coisas, porque isso para mim é como se fosse uma tortura, porque eu fiz isso demais e eu não fui atendida. Então rezar não adianta nada. Naquele momento, tá? E eu lembro que ainda assim eu continuei indo para a igreja, para o centro, para os grupos de oração, e eu chorava muito. Eu falava, não acredito que eu estou vindo para cá, sem eu acreditar nessas coisas, mas eu estou vindo porque eu sei que tem alguma coisa aqui para mim. E uma das mensagens que saiu lá no grupo, que olharam para mim, uma pessoa aleatória virou para mim e falou, foi o seguinte, eu sei que é muito difícil compreender os desígnios de Deus. Eu falei, gente, ninguém está sabendo a minha história. E a pessoa vira na minha cara e fala uma dessa, aí que eu desmontei mesmo, aí eu desmantelei. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês também? Passou-se um tempo e um dia eu tive que buscar um negócio na frente do hospital de base. E eu tinha assistido esse filme, Beleza Oculta. E eu olhei para o hospital de base e eu geralmente eu olhava com uma sensação esquisita, uma coisa meio, putz, não gosto de passar aqui. Eu sempre lembrava da coisa ruim, daquela situação que foi pesada, desafiadora. E eu olhei para o hospital, foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu olhei e falei assim, eu tenho que agradecer muito esse hospital. E eu agradecia os profissionais, mas eu não estava satisfeita em estar ali. Eu falei, eu tenho que agradecer muito, porque eu tive 18 dias para ressignificar toda a minha relação com meu irmão. Eu tive 18 dias para conseguir me conectar com ele de um jeito que eu nunca tinha me conectado. De ver o meu irmão criança, e depois eu consegui ver o meu irmão adulto, lutando pela vida e podendo encerrar a estadia dele. Eu tive a oportunidade de ver, a gente teve a oportunidade de estar junto, mais 18 dias. Porque podia ter sido naquela hora, naquele momento, naquele instante, ter encerrado tudo. Não ter tido nem oportunidade. Então, e antes dele entrar na cirurgia, eu ainda consegui falar com ele, né? Eu pelo menos pude falar, eu te amo. Então, assim, é legal? Não é legal. Foi bom? Não foi bom. Mas conseguir enxergar esses 18 dias como sendo uma oportunidade de rever a nossa história e de poder fazer de uma maneira diferente. E aí, uns 3 anos e meio depois, mais ou menos, que foi no ano passado, eu tive a experiência justamente de ter meu pai e minha mãe ao mesmo tempo internando dentro de uma UTI em função do Covid. Ela com mais de 70%, ela com mais de 75%, meu pai com mais de 50% e eu com 25% de comprometimento pulmonar. Numa situação onde tudo que indicava que não ia, não é que é tudo que indicava, mas existia um risco muito grande de não conseguir sobreviver. E eu fui um caminho inteiro numa madrugada, justamente na madrugada que virou para a gente poder para internar. E eu falei assim com Deus, eu falei, eu não sei se você está com raiva de mim, eu imagino que não, porque o Senhor é grande, muito maior do que eu sei disso, tá? Eu reconheço. Mas eu acho muita sacanagem se o Senhor me deixou sobreviver a 2 aneurismas só para ver, só para poder presenciar a morte do meu pai e da minha mãe assim, desse jeito. Isso eu não acho justo.
E eu lembro que eu falei isso de uma maneira tão natural, lógico que eu falei isso aos gritos, dirigindo o carro, chorando que nem um troço. E naquela noite, naquela virada de madrugada, os meus pais internaram. Eu falei, agora vai. E eu lembro que foi justamente nesse período, que deu 15 dias, praticamente 18 também, agora que eu tô me tocando. Nossa Senhora, credo. Olha, Agora que eu me toquei para isso. 18 também. Quase 18, porque foi 15 de internação foram 18 dias praticamente de Covid mais pesado mesmo, realmente. Eu vou fazer as contas direito que agora eu assustei. É, Nossa, credo. E aí, ali eu reconectei de novo com a fé. Porque eu falei o seguinte, a primeira conexão que eu tive, reconexão, foi quando eu tive os aneurismas. Que eu percebi o seguinte, ali na hora de fazer a cirurgia, não tinha mais nada, não tinha médico, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha amigo, não tinha ninguém. Só tinha minha conexão, minha fina conexão com o divino. Que eu falei, ó, galera, não é por nada não, eu sei que eu tô meio distante, mas por favor, se puder dar uma ajuda aí, é nóis, tamo junto, eu agradeço. Porque eu acho que agora eu preciso me conectar, que é só isso que me sobrou. É isso aqui que me sobrou. Um fio invisível para eu poder me segurar aqui, para me conectar. E para mim, o fechamento mesmo disso tudo foi justamente quando nós tivemos a questão do Covid. Que aí eu voltei realmente, é aquela coisa, ou a gente vai pela dor ou vai pelo amor. Mas ali eu já estava começando a minha conexão de novo. Mas o reconectar foi justamente essa oportunidade de conseguir encontrar essa beleza oculta nas dores. A beleza oculta nas situações onde a gente acha que não tem mais nada que a gente pode valorizar, talvez, sabe? Então, essas situações é onde eu falo, essas situações me fizeram ver com outros olhos coisas que talvez, se eu não tivesse passado, eu não conseguiria ver. É aquela história, né? Muitas vezes o fundo do poço vai te ensinar, vai te ensinar coisas que o topo da montanha seria incapaz de ensinar. Então, é aquela coisa, e o próprio Jung diz, né? Se você quer subir aos céus, você terá que visitar o mais profundo dos infernos, né? Então, é onde, não sei nem se foi Jung exatamente que falou isso, acho que é mais ou menos essa frase, deixa eu até confirmar aqui, que fala... eu acho que é exatamente isso aqui, que fala quando... para a gente conseguir subir, para a gente conseguir... Se a gente quer ascender, a gente tem que enraizar muito bem os nossos pés na terra. Mas quando fala exatamente isso, para você conhecer o céu, para conhecer o paraíso, a gente precisa muitas vezes visitar o mais a profundeza dos infernos, né? Então, para a gente conseguir, inclusive, ter uma base de comparação, ter os nossos próprios referenciais também. Então, eu acho que outra coisa que esse filme ele traz para a gente é que cada um está caminhando dentro do seu próprio deserto, muitas vezes, né? Eu acho que, por exemplo, essa questão de Covid, ou questão de algumas perdas, como a Maria Francisca falou, a Eliana também trouxe, algumas dessas perdas, elas fazem a gente caminhar num deserto pessoal, né? A gente processar determinadas situações onde talvez a gente vá ter alguns aprendizados que, fora disso, a gente não teria. Valorizar algumas coisas, reconhecer outras, experienciar coisas novas. Do mesmo jeito que o nascimento é incapaz de trazer... O nascimento ele é capaz de trazer para a gente determinadas experiências que são maravilhosas, por exemplo. Silêncio, gente. Eu sei que eu estou falando muito, mas vamos falar também. Sabe o que eu lembrei de falar para a Elba, que ela entrou depois? A lição de casa que você falou, para a gente responder aquela pergunta. Exato. Se pudesse fazer uma pergunta para a morte e que soubesse que ela vai responder, qual seria a pergunta? Por favor. Vou anotar para não esquecer, eu estou lembrando, eu repeti agora, mas daqui a pouco eu vou escrever. Exatamente. Eu vou deixar anotado aqui para vocês, inclusive. Aqui, ó. E, gente, pode falar. Helenice, como é que você tá? Maria Francisca, Lúcia.
Outra frase muito bacana é que era assim, depois de questionar o universo, ele viu que a resposta está dentro de si. Perfeito. Não tem uma frase mais ou menos assim? A resposta está Perfeito. dentro de cada um, né? Não é É, coletiva, a resposta ela é individual, né? Dentro de cada um de nós, eu acho. Exatamente. E eu acho que faz todo sentido, porque eu acho que algumas respostas elas são pessoais e intransferíveis, né? e Porque quem vem da trata de... história, vem da Hum. história de cada um, né? Mas pode falar. O tratamento da depressão, né? Todo mundo fala que a pessoa tem que ter mais amor próprio, que a pessoa tem que sair de sozinha, e não sei o quê. Mas a pessoa que está deprimida, tudo que ela quer é ser mimada. Ela quer que alguém traga de bandeja as coisas. É sacrificoso. É muito difícil tratar a depressão por causa desse aspecto, que é a própria pessoa que se cura. E a pessoa que está deprimida não tem essa força de se curar. Com o tempo vai melhorando, né? Mas a pessoa tem que descobrir a cura. A cura não, o tratamento, né? Porque eu Cura cheguei à também. conclusão que depressão não cura. Olha, é muito bacana você falar isso aí também, porque uma das frases que eu usei da terapeuta, que eu recebi da terapeuta, e foi um murro no meio do meu nariz, foi o seguinte, ela disse que a depressão é uma das doenças mais difíceis de se curar. Ela tem cura, mas ela é uma das mais difíceis, porque ela traz um aspecto de manipulação e controle gigantesco, maior do que muitas doenças, porque ela tem muitos ganhos indiretos, como, por exemplo, não enche o saco do fulaninho, não, ele tá deprimido. Hoje eu não vou, gente, eu tô numa deprê. Na verdade, você só quer dizer, cara, eu não tô afim de ir. Mas a doença, ela entra como uma ótima desculpa. E quando você fala que, não vai porque tá deprimido, poucas pessoas vão querer combater. Não, vamos, não sei. Às vezes é assim. Já teve várias. Eu perdi o casamento de uma amiga minha que eu falei, eu não dou conta de ir. Não é que eu tô deprimida, mas é que eu não tô querendo ver gente, eu não quero ver pessoas, eu não queria atender telefone, quanto mais ver gente. Só que eu me vi também algumas vezes utilizando a doença como uma maneira de evitar contato. Eu não queria porque eu não queria, não, mas é porque, né, gente, desculpa, nossa, eu tô numa deprê, porque vira hábito. E às vezes a gente utiliza isso daí até com o bicho, o bicho tá deprimido. O bicho não tá deprimido, gente, você tá cansado. Sabe? Calma, relaxa, também não é assim. Não, e você viu que agora na Covid, muita gente está usando essa desculpa. Não posso ir por causa da Covid. Eu não convidei porque tem a Covid. Então, a minha família está assim, sabe? Cada um na sua, ninguém fala com ninguém, porque não pode porque tem Covid. Você não A pode questão. sair, não pode encontrar, mas não pode perguntar como é que tá, né? Você está bem, está precisando de alguma coisa. A Covid, outra coisa que ela mexe muito forte, isso daí eu falei no primeiro encontro, bem no comecinho, foi o seguinte, a gente está lidando com medo alheio. E medo é uma coisa que a gente não tem como quantificar. Não dá para a gente colocar isso como diz o Regis, que é uma pessoa muito querida daqui, de BH, que é o meu primeiro professor de constelação, ele fala QD. QD, a maquininha. Onde a gente não consegue fazer uma análise precisa. Então, o que a gente está batendo hoje são com medos que às vezes talvez a gente nem tenha consciência. Eu estava falando com uma amiga que é consteladora também, que eu falei assim, olha, da mesma maneira que a gente fala a respeito de identificações, questões de transgeracionais e tal, já tem estudo, já foi mostrado isso por A mais B, de que nós trazemos
informações dentro do nosso DNA. Então, sentimentos de amor, afeto, raiva, medo, pânico, dor, tristeza, alegria, um monte de aspectos vieram dos nossos ancestrais. Avô, bisavô, pai, avô, bisavós, tataravós, pentavós. Então, isso vem como uma enxurrada no nosso DNA. E a gente não sabe quantos deles passaram pela gripe espanhola, que matou milhares de pessoas numa lavada só, e tantas outras pandemias, sabe lá Deus, que eles sobreviveram ou não. Perderam pessoas queridas, pessoas muito próximas. Então, uma coisa que eu estava comentando, inclusive, acho que foi ontem, foi que talvez a gente esteja conectando com o medo dos nossos ancestrais também. Com as dores dos nossos ancestrais, com os anseios dos nossos ancestrais. Graças a Deus a gente está sendo sobrevivente nessa daí. Mas muitos não foram. Por isso que é bom fazer constelação, né? Para curar esse povo todo lá atrás, né? Também, a gente cura a gente para poder olhar olhando para eles, né? Que é interessante, a gente consegue a cura das nossas doenças quando a gente reconhece a doença, como a Maria também falou aqui. Mas talvez a gente consiga curar das nossas dores também olhando para a dor que passou, daqueles que passaram. E isso não nos dá o direito, isso é muito bom a gente lembrar, de colocar na responsabilidade deles as dores que a gente tem hoje. Porque eu já falei isso várias vezes em grupo de constelação. É muito fácil a gente ficar botando a responsabilidade de pai e mãe nos avós. Ah, porque meu pai era assim, minha avó era assim. Não, peraí, mas e você? Tem coisa que a gente realmente está fora do nosso controle. Mas a gente não pode colocar isso como responsabilidade alheia. Tomar para a gente a nossa responsabilidade, nossa parcela de responsabilidade e seguir para a vida. E fazer algo de bom com ela, porque é um presente, como, né, o próprio tempo aqui diz. E nesse ponto também é importante da gente lembrar assim, que, da mesma maneira que a gente se identifica com a parte negativa, com a parte dolorida, a gente se identifica com as coisas boas também. Porque foram pessoas que venceram na vida pelo simples fato de terem chegado até ela e terem levado a vida para frente. Teve uma vez que numa constelação que eu participei, que tinha um representante, mas ele estava muito indignado. Um representante que era um ancestral. Nossa, mas estava assim que ele queria sair batendo em todo. Ele falou: "Olha, se eu pudesse, eu estava murro e pontapé em todo mundo aqui. Principalmente nessa menina aqui. Que era justamente a menina que estava tomando para ela todas as dores dos ancestrais. Ele falava assim: eu que sofri. Olha a frase que o representante usou: eu que sofri, eu que me ferrei, eu que me arrebentei inteiro e ela está tomando os louros para ela. Eu que sofri e ela está querendo sofrer por mim. Quem ela pensa que é? Ela é uma mera descendente. Dá essa dor aí que você acha que é sua para mim, vai viver sua vida, minha filha. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu, um esculacho no meio do campo. Mas isso ficou como aprendizado. Eu falei: caraca, velho, não é que a gente faz isso às vezes? Toma pra gente a Libertação, dor dos outros. Oi? uma Maria? libertação, né? É uma libertação e uma maneira de botar no lugar. Falar: minha filha, ó, tá vendo essa dor aqui? É minha. Para de você querer carregar. Porque ele falou: a expressão que ele usou foi petulância. Isso é petulância. Olha o tamanho dela comparado com o meu. Ela é desse tamanho, olha o meu tamanho. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ela, não, mas eu estou dizendo que essa dor é minha. E eu não pedi para ninguém carregar. E isso achei de uma coisa tão impressionante. Essa dor é minha e eu não pedi para ninguém carregar. Isso é desculpa dela para não seguir para a vida. Eu falei: pelo amor de Deus, mais um vai derrubar a menina. Eu falei: eu não aceito isso como desculpa. Se ela não quiser fazer nada com a vida que a gente deu, tudo bem, mas ela querer botar isso como sendo a gente que botou nas costas dela, isso eu não admito. Se ela não quiser viver, ela que não viva. Mas se ela viver, eu vou ficar muito feliz. Eu me realizo. E foi impressionante. Ou seja, muitas vezes, muito forte, foi muito forte.
Assim, sabe quando dá aquele silêncio no campo, que você fica até meio... Fica todo mundo meio assim, meio aerado, né? Aquela coisa meio uou. Aquele silêncio que dá para cortar com a faca. Praticamente. Então, gente, já deu... Vai 10 dar horas. 2 horas de conversa aqui. Não, nós Muito... começamos 8h30. 8h30, é verdade, desculpa. É mesmo, eu tô aqui eu vou precisar colocar às 8h30, porque a gente tem uma reunião que começa às 19h, toda segunda-feira agora, que eu estou trabalhando como voluntária com a pedagogia sistêmica. A gente vai iniciar os atendimentos e iniciar também já iniciou as reuniões, na verdade, né? E vai ser necessário participar dessa reunião também. Então, por isso que, para não correr o risco de atrasar com vocês, eu prefiro colocar meia horinha para frente. 8h30 para mim tá bom. Se vocês tiverem também, tudo bem para vocês? Helenice, Maria, Luci e para os demais. Logo depois eu vou fazer mais um outro grupo, num outro dia. Eu ainda vou avaliar isso daí direitinho, que algumas pessoas pediram. Mas não vou abrir mão da segunda-feira, tá? A gente permanece nesse daqui, porque foi o original. Depois a gente pode experimentar fazer outros dias também. Tá certo? Tá bom. Gente, uma palavra cada um do que foi o encontro para vocês, ou uma frase, por favor. Carol, sempre bom ouvir você. Tava com saudade. E não participei muito, mas é porque eu estou numa fase que eu estava precisando ouvir algumas coisas que eu escutei. Depois eu vou até te dar um feedback. Põe até no grupo também. Tá? Faça isso, por favor. Você é muito querida, muito bem-vinda também. Muito bom ter você aqui comigo, viu? Obrigada mesmo. Eu até fiz um pouco do que a Eliana falou aí, né? A questão do isolamento, de usar um pouco a Covid mesmo. Eu fiz isso mesmo, confesso. De que hoje eu olho e falo assim, inclusive de ligar para as pessoas, quer dizer, não pode, né? Você conhece a minha história, então acho que você vai entender que eu precisava fazer isso. Meio que usei um pouco disso mesmo, acabei me isolando pra caramba da família inteira, mas foi um momento meu mesmo, eu precisava disso. Mas foi muito interessante cada palavra que foi falada aqui, né? E depois eu compartilho um pouquinho. Por favor. Eu acho muito, muito bacana a Helenice falar sobre isso. Eu precisava fazer isso. Porque para algumas pessoas, às vezes a gente precisa de uma desculpinha, uma desculpa boa, uma justificativa, para a gente poder entrar dentro da nossa própria oca. Porque às vezes a nossa oca está precisando da gente, né? E às vezes a gente não tem um motivo muito bacana, muito forte para a gente poder fazer isso. Porque às vezes a gente precisa dar um motivo para os outros, para a gente poder justificar para a gente mesmo, né? O porquê que a gente precisa desse momento de isolamento. Eu fiz isso daí também algumas vezes, não só não com a Covid em si, mas eu reconheço isso e acho interessante, porque eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, que interessante, né? Se a gente só falar assim, eu quero ficar em casa, parece que não é motivo suficiente. Né? Mas que bom que você conseguiu falar isso aí também. Então, conheço parte da sua história, assim. Mas uma coisa que eu tenho certeza, nada é em vão. Nada é em vão. Quem mais que poderia compartilhar também, por favor? Como é que foi? Feedback? Uma frase? Eliana pode falar também. Eu queria falar sobre assim, a emoção do filme. Eu choro à toa. Eu choro com o comercial de margarina. E esse filme não me fez chorar durante, sabe, o tempo todo, assim, não. Mas a hora que ele soltou, que ele falou, aí eu desabei junto. Essa hora foi importante. Isso eu reparei em mim. Eu falei, gozado, hoje eu não estava desmantelada o tempo todo, mas foi naquele ponto
que ele precisava o tempo todo, né, de falar. A hora que ele consegue falar, eu aliviei também. Foi muito bonito. Às vezes é bom da gente pensar assim, né? O que será que eu estou precisando falar que eu ainda não tive coragem, né? Que eu não tive coragem de colocar para fora. E queria me dar essa sensação de libertação também. O que está pegando? Se fizer sentido, claro, que às vezes é só uma alucinação minha. Não, deve ser. Deve ser alguma coisa assim que Se for. faz de conta que não está emocionando, mas aí tem um pontinho que é mais sensível e emociona, né? Ou às vezes pode até não estar emocionando mesmo. Eu, por exemplo, ao longo do filme, dessa vez que eu assisti, eu não me emocionei muito. Mas exatamente nesse ponto, quando ele consegue libertar, quando ele consegue falar, eu me identifico justamente pela questão que eu falei, de quando eu consegui finalmente falar. Então, é uma parte que eu ainda pensei nisso. Eu fui assistir o filme de novo à tarde, eu pensei, eu falei, gente, vou assistir o filme e vou estar com a cara toda amassada, mas pelo menos não tá, né? Acho que deu pra dar uma disfarçadinha aqui. É. Mas, bom, a Lucy, ela escreveu aqui, gente, estou aqui brigando com meu celular, só de falar pouco, em algum encontro eu falo algo, risos, gostei muito. Bem-vinda, você fala quando quiser, ou quanto quiser, se quiser, tá bom? Bem-vinda de todas as maneiras. Com texto, com áudio, tá tudo certo. Viu? Obrigada por compartilhar. Lucy pode falar também, se quiser, ou escrever, como preferir. Não foi Maria... ela que Oh, escreveu? Lucy, desculpa, Maria Francisca. É Francisca, Elba, A Elba saiu. A Elba acho que caiu. Anice. Também caiu. Saiu, Anice? Tá nós cinco aqui, nesse momento. Quero agradecer muito, achei muito proveitoso, adoro sua fala, né, essa maneira comunicativa, espontânea, nossa, eu acho muito bacana, muito bom também ouvir as meninas, eu achei muito bom. Eu achei o filme muito inteligente, sabe, a questão do amor, como é que é? É o amor, a morte e o tempo, com aquele dominó, né? Mexeu muito comigo o fato de um simples toque desmanchar tudo, aquele que você custou uma vida, né? Gastou 5 anos, no caso, ali, para fazer, né? E um toque, assim, sem nem perceber, desmancha tudo, né? Então, Exatamente. a Francisca, nossa... mas você viu que basta também um toquinho para parar tudo? Também. Mas eu não sei se sempre vai dar para você segurar, né? Porque teve uma hora que realmente, Boa. né? Mas Teve uma hora que Eu o quê? já Não, vi. fala aí. ali no dominó ali, né? Ele conseguiu parar, mas é a vida, né? Muitas vezes a vida tem o transcorrer da vida, não tem como a gente paralisar, Às né? vezes descarrilha. Então, O trem descarrilha todo. Não tem como parar. então Mas, olha, eu aí já vi meme, eu já vi coisas assim sobre a Covid, ou sobre pessoas que brigam. Se um não quer, o outro não briga. Se a pessoa usa máscara, não transmite, sabe? Esse negócio do dominó também. Se você quer parar, um que falha no meio já corta a corrente. o que eu estava querendo dizer, mas eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, é a importância do amor e do tempo na nossa vida. Sabe? Aí que eu achei assim, eu achei super inteligente a maneira que foi colocada, mas eu não consegui me expressar direito o que eu queria dizer, sabe? Não, que Mas isso, vai falando que a gente vai chegando, porque eu acho que esse ponto aí que você trouxe, da questão do amor e do tempo, sem necessariamente falar da morte, né? é porque a morte, ela vai chegar.
ela não ela independe da minha vontade, né? Agora, eu posso lidar com o tempo, eu posso lidar com o amor, né? Até que essa morte chegue, eu tenho que valorizar bastante o que eu tenho, que talvez seja o mais importante da nossa vida, que é o tempo, né? O que eu faço do tempo que eu tenho e a capacidade de amar para transformar, para ter um mundo melhor, né? Mais ou menos isso. É interessante a gente ver a importância, né, justamente desses três aspectos e o quanto que isso é impactante para a gente, né? E é Muito. exatamente isso daí, né? A morte, ela não precisa ter pressa. Ela vai chegar. Aliás, quando Num, falam que ela é a única certeza da vida, um num gato aqui. piscar de olhos ela pode chegar, né? Então, Sabe? Então, assim, ela sendo a única certeza da vida, é interessante quanto que a gente ainda tem, muitas vezes, um certo receio de falar a respeito. Eu fiz uma sketch, foi um texto, né, que eu tive a honra de apresentar numa peça teatral, uma apresentação que foi no num festival de sketches. E eu apresentei agora novamente no início do ano, nós fizemos uma gravação a respeito dela. E foi ela resumida. Eu posso ler para vocês? Pode? Veio aqui Claro. como a gente falou a respeito. É um texto curtinho, tá? Mas ele foi bem impactante para mim, assim, quando eu fiz, no aspecto da apresentação. Eu tô com um gato aqui que ele tá animado, tem hora que ele dá uma. Os gatos entram em modo turbo de madrugada, né? Da noite para madrugada eles turbinam. Aqui, quando ele quer, ele. Deixa eu só pegar o texto aqui rapidinho, tá? Só para ter a garantia de que eu não tô. Só um minutinho. Aqui. Então, se vocês quiserem, pode fechar o olho para ouvir, que eu tô falando. Só não vale dormir, tá, gente? Mas é rapidinho aqui. Então, viver pode ser fatal. Viver é um risco. Requer coragem, uma dose de sensatez e um tanto de loucura. E eu não estou falando do viver logo que nasce, a não ser que nesse caso seja o nascer para a vida adulta. E ser adulto é um desafio diário, é ter que mexer, é ter que decidir entre sentar no vaso e mexer no celular até as pernas adormecerem, ou ter foco definido, obrigações bem estabelecidas. E eu nem vou questionar o que é mais chato aqui. Ser adulto é comer o recheio do biscoito, é bolacha, é biscoito. E lembrar que já fez isso escondido da mãe ou da avó. É dormir com a roupa que chegou por estar exausto demais para tomar um banho e se trocar. Quem sabe dormir de frente para a TV, torto num sofá, esticado no tapete, como as crianças fazem. Ou tomar um banho relaxante, colocar no pijama, ajeitar o despertador e, se tiver sorte, dormir de conchinha. Mas viver pode ser fatal. Um deslize e os riscos de perder o emprego, encerrar parcerias, amizades, bater o carro e se apaixonar são iminentes. Ninguém sairá daqui vivo, mas tem gente que já morreu e não sabe. Daí o risco é morrer e não ficar sabendo. Capaz que alguém conte, a não ser que ninguém perceba. Mas viver pode ser divertido, ainda que fatal. Se souber tirar um dia de folga para assistir um filme, comer pipoca, relaxar, tomar uma taça de vinho, 2 doses de tequila, algumas canecas de chopp, não necessariamente na mesma noite ou pode ser fatal. Mas se não conseguir tirar um dia de folga, um dia de férias, quem sabe o final de semana ou feriado, não tem problema. Para velório, ninguém pergunta se tem como remarcar. Não saber se divertir pode ser fatal. Mas a vida é feita de escolhas.
escolhas e consequências. Viver é fatal e permanecer vivo às vezes parece cruel. Trocar picanha por alface, salada por hambúrguer, nem dói tanto. Mas me disseram que se a gente não abrir o coração para uma alimentação saudável, um cardiologista pode fazer isso pela gente. Falando sobre escolhas, você pode trocar um anticoncepcional por Plasil e fralda. Trocar a camisinha, quem sabe, por um coquetel anti-HIV. Ah, mas a vida é muito louca e parece que tentar ser muito sadio é doentio. Ser muito compreensivo só falso e intolerante demais se torna inconveniente. O mundo está cheio de gente vazia, cheio de mentes tumultuadas, de cabeças turbulentas, cheias de ansiedade e medo. Anseiam o futuro e temem por ele. Ah, mas eu adoro a loucura. Ela traz à tona o que é de mais normal na sociedade. Viver é fatal, mas pode ser divertido. Se souber rir de uma piada, cantar junto com o cantor, fingir tocar guitarra no ar ou acompanhar a banda com os dedos da batera, se soubesse desligar, se tiver atenção, se soubesse ser gente boa e olhar para o outro com carinho e respeito, oferecer um abraço e aceitar ser abraçado também, se souber respeitar o choro e se permitir chorar, quem sabe, e depois rir, gargalhar, e chorar de tanto rir, se divertir. Sendo assim, escolhemos o teatro para deixar de representar e começar a viver de verdade. Assim podemos viver 1000 vidas em uma, morrer 1000 vezes e renascer como se nada tivesse acontecido ou como se tudo pudesse acontecer. Escolhemos a arte nos escolheu e acolhemos no peito, no mais profundo do nosso ser, pois embora viver seja fatal, não viver é uma grande fatalidade. E aí eu encerro o encontro, com a honra de poder ler esse texto para vocês, um texto autoral. Muito Lindo. bom. Parabéns. Obrigada. Muito gostoso. Eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente teve a oportunidade de assistir hoje e de compartilhar aqui também. Eu tive o prazer de assistir, né, a atuação. Maravilhoso. Mesmo, você estava lá, muito bem lembrado. Ai, meu Deus. Essa aí também. Então, gente, dia 19 a gente vai assistir um filme muito gostoso também. Eu particularmente assisti ele umas 4, 5 vezes, que é Roberto Carlos, o Contador de Histórias. É uma história real, super real. E ele compartilha literalmente a história da vida dele. Recomendo muito de assistir. Não precisa esperar chegar o dia 17 e 18 para assistir, já pode assistir amanhã se quiser. Hoje, se tiver paciência e disposição. E é um filme que é muito bom da gente fazer algumas anotações, mas principalmente prestar atenção na história. Porque é um filme que você vai poder rir, porque tem partes que são engraçadas, chorar porque ele é muito emocionante, mas principalmente é uma história de vida maravilhosa. É um aprendizado assim ímpar. Por isso que eu já assisti tantas vezes. E vou assistir de novo também para poder fazer as anotações e refrescar a memória. Porque vale a pena. E é um filme que está no YouTube. Por algum motivo eu não encontro ele mais em nenhuma plataforma, mas pelo menos está lá no YouTube numa qualidade boa, né? Relativamente boa. YouTube salva a pátria, porque eu não Muito. tenho o canal Disney, né? E aí foi aquela febre de Soul, todo mundo comentando o filme novo do Disney, né? Soul. Aí, outro dia desse, semana passada, eu falei, eu vou procurar no YouTube. E tem, Ah, que bom! Bom saber. tem. Eu Ah, assisti. Eu tendo no assisti em YouTube a gente pode... português. Agora, Soul é legal também, da gente comentar. Ele é um excelente filme para a gente trazer aqui também para um bom diálogo sistêmico também. Tem Bom no saber, eu vou YouTube. procurar ele aqui. É. Então, gente, vamos encerrando aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Obrigada. Dá o feedback de vocês lá no grupo. Quem sabe a gente dá uma estimulada na galera. A gente tem mais de 100 pessoas lá. E temos a honra de ter nós 5 aqui juntos. Tinha umas 7 pessoas aqui, mas
Tivemos uns probleminhas de conexão que algum pessoal mandou mensagem aqui no particular. Teve gente que não aguentou ver o filme, achou chato. Mas tem de tudo. Isso daí faz É parte. questão de gosto, né? Sem Tá dúvida. afim, não vê. Tudo bem. Mas isso faz parte. No filme anterior, nós tivemos pessoas que passaram bem mal, né? Por conta do Black Mirror. Então, por isso que eu falei, vamos intercalar, porque se a gente botar só Black Mirror, a galera não vai aguentar, não. Vai ficar puxado. Tá bom? Então, dá o feedback, por favor, de vocês lá no grupo. Tá? Que aí é bom que a experiência de vocês inspire outras pessoas também. Quem sabe pode ser muito bom para os outros que não estavam aqui e podem estar nos próximos também. Perderam. Cada um faz o que dá conta, tá tudo certo. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Boa semana para vocês todas. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Fiquem com Deus. Um abraço apertadão aí. Tchau.